Olá, Joelson. Desde o início, a gente colocava em cima do depoimento do pai da menina Alice Barreto que não era ela a única criança que tinha passado por esse ritual. Havia comentários de que lá no bairro onde ela morava, outras crianças também estavam com cabeça raspada e apresentavam marcas de cruzes pelo corpo. Pois bem, 3 crianças foram trazidas ao Instituto de Medicina Legal e passaram por exame depois de serem identificadas como tendo sido submetidas ao tal ritual de purificação nesse centro religioso lá no município de Timon. A partir dessa informação, a Polícia Civil do Piauí acionou formalmente, através de ofício, a Polícia Civil do Maranhão, a Polícia Civil em Timon, para também começar a investigar eventuais maus tratos a crianças que estariam acontecendo nesse centro religioso. Nós conversamos sobre isso, sobre a questão dos maus tratos, também sobre a situação do envenenamento e do possível abuso sexual à menina Alice. Conversamos e entrevistamos o delegado da Gerência de Polícia Metropolitana aqui de Teresina, Luci Keiko. Vamos ouvir o que ele diz. Delegado, pode-se dizer que o leque da investigação foi ampliado depois de examinadas essas outras 3 crianças? O que elas apresentavam? Certo, essas crianças foram examinadas aqui em Teresina, foram prestando informações à DPCA e tinham essas mesmas características de cabelo cortado, né? Na verdade a cabeça praticamente raspada e algumas lesões superficiais. Elas foram examinadas aqui em Teresina, mas como os fatos ocorreram na circunscrição de Timon, a Delegacia de Proteção à Criança oficiou essas informações e já foram encaminhadas à Delegacia Regional de Timon, que certamente deverá instaurar inquérito policial para apurar essas práticas que estão ocorrendo lá. E quem ficará a cargo da polícia de Timon especificamente? Apurar justamente isso, né? Esses maus tratos, essas lesões corporais que estão ocorrendo com essas crianças, né? E sem prejuízo da responsabilidade dos pais que entregaram as crianças, né, menores às pessoas que não tinham, né, o dever legal e nem tinham autorização para cuidar delas. Em relação à Alice, a criança, o abuso sexual está comprovado, delegado? Olha, eu não posso lhe garantir ainda, né? A delegada ainda ficou de fazer alguns questionamentos à perícia, né? A médica que examinou. Depois de responder mais alguns quesitos, é que a gente vai ficar com essa informação de forma mais nítida, né? Mas nós estamos averiguando isso também, né? Se houve ou não houve esse abuso, se houve, quando, né? Onde. Então, assim, o inquérito está sendo conduzido de forma bem responsável, com bastante critério e pedidos à perícia, não é? Que as informações periciais vão ser essenciais nesse caso. E após o resultado das perícias de causa mortes, de eventual abuso sexual, a delegada deverá tomar alguma medida cautelar, se for conveniente. Em relação ao envenenamento? Olha, até agora o exame não demonstrou não envenenamento, mas o líquido que foi apresentado como tendo sido utilizado pela garota, dado pelos pais, pela mãe, mais precisamente, uma engarrafada, ele está sendo examinado, né? Está sendo examinado, a gente espera com a maior brevidade possível constatar realmente se aquele líquido foi determinante ou não para a causa morte da menina. Há prazos para a expedição dos laudos? Olha, nós estamos no início de maio, nós estamos trabalhando com a informação de que até o dia 15, mais ou menos, a gente está com esses resultados já em mãos, né? E aí isso vai direcionar de forma mais clara a investigação. Delegado, com essa notícia por parte do Conselho Tutelar de que o laudo do Sanvis teria acusado o abuso sexual, isso por si só não seria suficiente para pedidos de prisão, eventual responsabilização, pelo menos inicialmente, dos pais?
Não, é o seguinte, eu não posso me basear em informação de um conselho tutelar. A gente se baseia em informação técnica e uma coisa é se constatar um abuso, outra coisa é se constatar quem é o responsável por esse abuso. Então essa criança passou alguns dias em Timon, ela estava sob os cuidados da mãe, nós temos que ver com que adulto ela estava mantendo contato. Então, assim, como eu digo, o crime de estupro, a principal testemunha geralmente é a própria vítima que sofreu o abuso. Infelizmente a garota faleceu, então nós temos que ter muita precaução antes de indicar qualquer suspeito. Então a investigação está sendo bem cuidadosa, bem criteriosa e certamente vai apresentar um resultado convincente. E a gente passa a conversar a partir de agora com o diretor de Polícia Científica, Antônio Nunes, a quem a gente deseja uma boa tarde e questiona: já é possível apontar a causa da morte da Alice? Ainda não. De imediato, a gente fez o primeiro exame ainda de corpo de delito com ela viva, quando se encontrava na HUT, né? Pediu-se o médico legista Tadeu para lá, onde fez uma perícia ainda com ela viva, né, na UTI. E foi feito um laudo de corpo de delito, então, e se aguardava um primeiro exame que tinha sido colhido lá no próprio HUT, que é a dosagem de uma enzima chamada colinesterase, que ela altera, ela diminui muito quando estamos diante de venenos, né, como organofosforados e carbamatos, que respondem quase que pela totalidade dos envenenamentos no nosso meio. Que são venenos de rato. Venenos de rato, etc., raticidas, chumbinho, enfim, e similares, né, Baygon, etc. Esse exame ele veio com a enzima normal, né, e a gente aguardava esse exame para que a partir daí a gente decidisse qual o rumo a tomar a partir de então. Significa, doutor, que esse envenenamento por esse tipo de veneno já está descartado? Sim, está descartado. A partir de então a gente passa para outro foco, né? Passamos para outro foco, que é a pesquisa de substâncias no sangue que foi retirado da menina e inclusive também conteúdo do estômago, né? Principalmente o conteúdo do estômago, porque o sangue com certo tempo que ocorreu o fato, pelo metabolismo, né? Ele pode já ter uma dosagem muito baixa que a gente não consegue detectar. Já o conteúdo gástrico, se tiver ingerido a substância, e uma vez que não foi esvaziado todo, a gente tem boa chance de conseguir detectar alguma substância aí. A partir de então tem que se detectar uma substância não veneno, que é possível de intoxicar, né? Ou alguma outra situação desse tipo. Se tivesse que haver a pesquisa no sangue de organofosforado, alguma coisa desse tipo, a gente já tinha entrado em contato com perícia de outro estado, né? Inclusive Goiás, como o colega disse que a gente poderia enviar, que ela faria o possível para nos auxiliar. Só que uma vez que no negativo a enzima, perdeu o sentido mandar esse material para lá. Nós entramos em contato com uma instituição que tem alguns equipamentos aqui que podem nos ajudar muito nessa detecção de substâncias. A gente quer preservar a instituição, até porque não é a finalidade principal dela. Então vai ser feito aqui, doutor? Aqui, a priori, né? Com acompanhamento de alguns peritos criminais junto, depois produzir um laudo. Este laudo, com as substâncias encontradas, irá para o Instituto de Medicina Legal. Esse laudo é produzido pelo Instituto Criminalístico. Vai para o Instituto de Medicina Legal, onde o médico vai se debruçar com aquelas substâncias e ver se alguma tem importância médica legal para detectar a causa morte. Depois disso, a criança morreu e foi feito também um exame cadavérico, né? Mas, obviamente, até pelo tempo que se passou, visualmente não dava para detectar alguma coisa desse tipo. Então, nós estamos somente dependendo realmente da análise do sangue, do conteúdo gástrico e desse material que foi coletado, né? Que, inclusive, poderá ser submetido também a algum exame diferente de só pesquisa de substância, talvez com procura botânica de algum tipo de elemento vegetal. E em relação ao líquido, doutor? Pois é, esse líquido, é porque nós temos o sangue coletado, temos o material do estômago e tem um líquido que foi encontrado em uma dessas residências aí, né? Esse líquido é que a gente precisa saber, primeiro, se tem algum vegetal reconhecível, né? De repente tem alguma coisa por microscópio, né? A gente já tomou providência nesse sentido. E também, para e passo, além desse foco de procurar no microscópio, também colocar alguns aparelhos para verificar que substâncias tem. A gente entrou em contato com a instituição e hoje à tarde, inclusive, peritos estarão se deslocando para vermos o que pode ser feito aqui nesse sentido. Até o dia 15 de maio,
a exemplo do que colocou o delegado, vai ser possível se dar todas essas respostas, doutor, pela complexidade do que o caso envolve? Em termos de tempo, esses aparelhos são capazes de fazer isso de forma até razoavelmente rápida, né? Mas a gente depende também de outras coisas, né? Da própria carga de trabalho, dessas pessoas que vão nos auxiliar, né? Então, assim, hoje ainda é dia 4, salvo engano. É possível, mas a gente acredita que amanhã ou depois a gente tem um prazo mais razoável. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? Tiago, é que nós tivemos a informação de que outros jovens, outras crianças, teriam ido ao Instituto Médico Legal para também se submeter a exames para verificar um eventual maus tratos, relacionado também com esse caso da Alice. Outras crianças que participaram do mesmo processo, do mesmo ritual no Maranhão. Há exames feitos aí no IML em relação a essas outras crianças e quando deve sair o resultado? Tá, então assim, quanto a outras 3 crianças, eu ainda não tive, não olhei esses laudos ainda, né? Não sei nem se realmente já foram produzidos e entregues, né? Porque foi uma situação já depois, né, da primeira criança. Tem que verificar se esses laudos realmente já foram. Quanto à primeira criança, embora estes laudos vão ser entregues para a Polícia Civil, que deve destinar provavelmente a Polícia de Timon, no Maranhão, porque supostamente teria ocorrido lá. Aí é uma coisa mais para os delegados. Mas eu ainda não tenho o conteúdo exato desses laudos, desses 3, salvo o da primeira criança, que esse eu sei que já foi entregue, 2 deles, aliás, 3, que teve também o laudo de possível conjunção carnal, né? Do Sanvis, as peritas lá também. Então a gente sabe que num deles realmente a gente encontra cicatrizes antigas, né? Demonstra claramente que isso não se resumiu a uma situação recente, inclusive com algumas coisas de conotação ritual. Nós queremos aproveitar aqui a presença do Dr. Nunes, Joelson. Nós noticiamos no Jornal do Piauí, há pouco mais de 15 dias, a morte de uma adolescente de 13 anos na maternidade Dona Evangelina Rosa, após um sangramento abundante. Ela teve uma hemorragia, perdeu uma criança, estava gestante e havia uma possibilidade, um comentário investigado pela polícia, inclusive, de que ela pudesse ter tomado um medicamento abortivo. O laudo do exame cadavérico dessa menina, que é a Jaissa Ravena, está pronto aqui no Instituto de Medicina Legal e a gente perguntaria ao Dr. Nunes o que o laudo apontou, a causa da morte dela, e é possível dizer se ela realmente ingeriu algum tipo de medicamento abortivo, Dr. Nunes? Bem, quanto à ingesta em si não foi possível apontar se ingeriu ou não, até porque normalmente as pessoas quando procuram uma situação dessa, né, elas primeiro passam um tempo em casa tentando controlar de alguma forma alguma coisa que ocorre, hemorragias, etc. E quando não controlam é que procuram o hospital. Então, e com isso, se perde os elementos, as substâncias que a gente são metabolizadas, excretadas, e a gente perde a possibilidade de saber exatamente quais substâncias estiveram ali, né? E a gente sabe quais são os principais medicamentos abortivos que são usados no Piauí, não dizendo que foi o caso. A gente teria como pesquisar isso, direcionar tranquilamente, mas só que não é mais possível com esse tempo. Agora, quanto à causa-morte, sem dúvida a gente apontou, o laudo foi bem conclusivo, né? E a gente se reserva um pouco de falar um pouco mais sobre isso, porque por a questão de ser um aborto, né? E havia um certo sigilo nesse sentido. Então não é possível apontar, dado o sigilo, a causa específica da morte? A gente apontou. A gente apontou a causa, no laudo está a causa, né? É uma causa decorrente dessas complicações que ela teve, né? Não tem dúvida, a gente apontou de forma categórica, não deixa nenhuma dúvida quanto a isso. Acreditamos que com isso seja praticamente suficiente para o delegado dar andamento ao restante do caso. Muito obrigado, Dr. Nunes, diretor de Polícia Científica, pelas informações que nos trouxe. Joelson.